Olá, pequeno gafanhoto, seja bem-vindo a mais uma aula do seu curso de Programação Orientada a Objeto. Mais uma vez aqui do Google para gravar esse iniciozinho de aula. Hoje é uma aula bem especial, espero que você esteja preparado. Bora estudar! Olá, pequeno gafanhoto! Seja bem-vindo a mais uma aula do seu curso de Programação Orientada a Objeto, uma aula teórica. O meu nome é Gustavo Guanabara, eu sou seu professor, e agora nós chegamos à quinta aula. E nessa quinta aula, eu separei um momento para a gente fazer um exemplo prático. Porque a gente começou a ver a teoria de programação orientada a objeto, a gente viu o que é classe, o que é objeto, instância, as visibilidades, e agora chegou o momento da gente exemplificar, da gente exercitar. Eu criei uma história aqui, eu criei uma situação, e a gente vai implementar essa situação tanto na teoria, quanto em PHP, quanto em Java. Veja essa aula de exemplo como um grande exercício para você passar para a próxima fase. É claro que eu não posso obrigar você a não assistir a aula, não, você não vai assistir a aula 6, porque você não fez o exercício da aula 5. Mas se você aprender, se você praticar, com certeza a aula 6, que fala sobre encapsulamento, vai ser muito mais fácil para você. Então, pequeno gafanhoto, não pule etapas. Nós vamos agir aqui de duas maneiras, uma maneira um pouquinho mais difícil e uma maneira um pouquinho mais fácil. Se você é um programador que já tem experiência em programação orientada a objeto, quando eu der o exemplo que eu vou dar a partir de agora, você para o vídeo, pausa e faz diretamente em algoritmo, em PHP ou em Java, você vai escolher. O ideal é que você faça em algoritmo e em uma linguagem de programação que você escolheu. Mas se você quiser fazer nos três, vai ser muito mais legal. E um modo um pouco mais fácil, que é você assistir essa aula toda, ver o exercício se desenrolando, eu vou fazer ele em algoritmo, e aí sim você para e faz ele em PHP. É importante que você não assista a aula de PHP nem a aula de Java sem tentar fazer. Não adianta você, eu vou assistir. E olha, que legal, funcionou. Aí, próxima aula. Não adianta fazer assim, porque lá na frente você vai falar, mas programação orientada a objeto é muito difícil. Claro, pequeno gafanhoto, você nem se deu o trabalho de praticar. Mas vamos agora ao nosso exemplo. O que eu venho propor aqui é a implementação disso daí que está aparecendo aqui na tela, a conta de banco. E provavelmente você já sabe como funciona uma conta de banco. É um local onde você pode colocar dinheiro ou tirar dinheiro dela. Vamos imaginar a seguinte situação. Você tem duas pessoas, o Jubileu e a Creuza. Não gostou dos nomes? Só esses aqui, esses aqui do lado. O Jubileu e a Creuza. Peraí. Eu acho muito feio você ficar rindo do nome deles. Sério mesmo. O Jubileu e a Creuza, cada um deles tem um dinheirinho. Cada um deles foi lá e tem uma graninha para depositar. O primeiro passo que tem que acontecer é cada um deles criar uma conta, abrir uma conta. E aí existem dois tipos de conta, a conta corrente e a conta poupança. O Jubileu optou por criar uma conta poupança. Aí ele vai pegar o dinheiro dele, ele tem R$300, essa moedinha aí que está na mão dele é de R$300, ele vai pegar esses R$300 e depositar na conta poupança dele. E vai deixar lá guardadinho. A Creuza tá com um pouquinho mais de dinheiro. Essa moedinha dela não dá para você ver, mas essa moedinha dela é de R$500. Ela vai colocar esses R$500 numa conta corrente. Então, o Jubileu tem uma conta poupança e a Creuza tem uma conta corrente. Então, cada um deles teve que abrir a sua própria conta e depositar o seu dinheirinho. Depois, mais tarde, qualquer um deles pode sacar. A Creuza precisou de R$100 para comprar um sapatinho novo. Então ela vai sacar R$100, vai ficar com R$400 na sua conta corrente e vai ter R$100 para comprar o sapatinho que ela quis. Eu acho que você conseguiu entender essa historinha toda que eu criei aqui para a situação, para o exemplo que vai ser criado. Então, o nosso objetivo aqui é transformar conta corrente em um objeto. Como você deve lembrar das primeiras aulas, as primeiras 4 aulas de programação orientada a objeto, a gente falou, eu te expliquei qual é a estrutura de um objeto. Todo objeto ele é composto dos seus conjuntos de propriedades, seu conjunto de métodos e seu estado atual. Na hora de idealizar uma nova classe, a gente vai pensar tudo em forma dos seus atributos e seus métodos. Atributos são dados que um objeto tem dentro. Métodos são procedimentos, são funções, são pequenos programas que existem dentro dos objetos. Vamos ver aqui o que a gente idealizou para esse tipo de classe. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é idealizar uma classe da conta do banco. Essa classe ela vai ter os seguintes atributos. O número da conta,
o tipo de conta que vai ser criada, se é uma conta corrente ou uma conta poupança, o nome do dono. A gente não vai trabalhar com muita abstração, não. A gente vai trabalhar com outras classes. Então, o ideal seria que tivesse outra classe para o dono. Mas nós vamos trabalhar, esse é um exemplo inicial, eu vou botar só o nome do dono. Obviamente, a gente vai ter que ter o saldo, né, para saber quanto de dinheiro tem na conta corrente ou conta poupança. E nós também vamos ter o status dessa conta. O status dessa conta é se ela está aberta ou se ela está fechada. Então, esses que estão aí do lado são os atributos da minha classe conta no banco. E quais seriam os métodos? Métodos são coisas que eu posso fazer com uma conta bancária. Eu posso, por exemplo, abrir uma nova conta, eu posso fechar uma conta que está aberta, eu posso depositar valores nessa conta, posso também sacar valores dessa conta e, infelizmente, eu tenho que pagar uma mensalidade para manter essa conta aberta. É claro que para a sua situação, você pode pensar em outras coisas, mas para esse exemplo prático, eu vou prever esses atributos que estão aqui em cima e esses métodos que estão aqui embaixo. Para você diferenciar um do outro, botei de propósito aqui meio que misturado. Os atributos não têm parênteses depois e os métodos têm parênteses depois. Para organizar um pouquinho melhor, vamos transformar essa nossa ideia aqui num diagrama de classes. Então, o diagrama de classes é representado dessa maneira que está aparecendo aí do lado. Eu tenho o nome da classe, que é conta banco, eu tenho todos os atributos que estão na parte de cima, que são o número da conta, o tipo, o dono, o saldo e o status. E eu tenho os métodos que são abrir conta, fechar conta, depositar, sacar e pagar a mensalidade. Agora vamos entrar nos acordos aqui. Tem algumas situações que eu criei aqui na minha cabeça maluca e que você vai ter que seguir para colocar esse exemplo em prática. A primeira coisa, o tipo da conta. O tipo da conta, ele vai aceitar apenas dois valores. Ele vai ser um caracterezinho ali e ele vai aceitar conta poupança ou conta corrente. Nós vamos facilitar na hora da programação, vamos colocar CC para conta corrente e CP para conta poupança. Então, na hora de que você for programar aí, você vai pedir o tipo. Qual é o tipo da conta? CC para conta corrente, CP para conta poupança. Vamos agora para o método de abrir conta. Na hora que eu abro a conta, eu mudo o status, esse atributo status, para verdadeiro. Então, se a conta não está aberta, o status é falso. Se a conta está aberta, o status é verdadeiro. Na hora que eu abro a conta, eu tenho que dizer que tipo de conta é. Se é uma conta poupança ou uma conta corrente. Vamos criar um adicional aqui. Se o cara abrir uma conta corrente, ele já ganha R$50 na conta. Já se for uma conta poupança, ele já começa a conta dele com R$150. Anota isso daí. Então, se for conta corrente, ganha R$50. Se for conta poupança, ganha R$150. Porque poupança, né, tem incentivo e tudo mais. Vamos agora analisar o método fechar conta. Para fechar conta, o cara não vai poder ter dinheiro lá dentro. E ele também não pode ter um débito. Então, para eu fechar uma conta no banco, eu não posso deixar dinheiro lá dentro, eu tenho que sacar o dinheiro. E eu também não posso fechar uma conta se eu estou no débito, né? Se eu estou, devedor. Então, isso tudo tem que ser verificado. Agora, vamos analisar o método depositar. Para eu fazer um depósito numa conta, obviamente, ela tem que estar aberta. Então, o status tem que estar verdadeiro. Para eu sacar dinheiro, também eu tenho que estar com a conta aberta, isso é o status verdadeiro, e eu também tenho que ter saldo para fazer esse saque. Então, por exemplo, se eu tiver, sei lá, R$1.000 na minha conta, eu não posso sacar 1.500. Eu posso sacar até R$1.000. Então, a minha classe não vai poder permitir que eu faça um saque maior do que isso. E, por fim, vamos analisar aqui o método de pagar mensalidade. A mensalidade do banco, ela é cobrada, obviamente, todo mês, mas você não vai fazer nenhum gatilho para cobrar mensal, você vai simplesmente, no momento que você chamar o método pagar mensalidade, essa mensalidade vai ser cobrada diretamente do saldo. Cada vez que o pagar mensalidade for chamado, o cliente que tiver uma conta corrente vai pagar R$12 de mensalidade. Já o cliente que tem uma conta poupança vai pagar R$20 de mensalidade. Outra coisa que eu vou já definir nesse exercício é a visibilidade de cada atributo e de cada método. Se você perceber aí, essas são as visibilidades que a gente colocou para os atributos. O número da conta é público, o tipo é protegido, o dono, o saldo e o status são privados. Nós não estamos nos preocupando ainda com o significado dessa visibilidade. Nós estamos só nos acostumando com os 3 tipos de visibilidade. Vamos definir também as visibilidades dos métodos. Nesse caso aqui desse exemplo, nós vamos tratar todos os métodos como sendo públicos. E, obviamente, você vai considerar outros métodos, os métodos especiais que a gente viu na aula passada. Então, por exemplo, a gente tem o atributo número da conta, não tem? Então, a gente vai ter o get número da conta e o set número da conta. E isso vai acontecer para todos os outros atributos. Todos os atributos vão ter o seu getter e o seu setter.
Aqui na tela não está nem aparecendo todos, mas você sabe que para cada atributo, então, ó, eu vou ter set número da conta, get número da conta, set tipo, get tipo, set dono, get dono, e assim sucessivamente para cada um dos atributos que está aparecendo aqui do lado. Nós também vamos ter um método construtor. Nesse método construtor, sempre que uma nova conta for criada, o seu status vai ser definido como falso, isso é, a conta está fechada ainda, e o saldo definido como 0. Então é isso, pequeno gafanhoto. Chegou a hora de botar a mão na massa. Se você não entendeu direito o que está sendo explicado, pega um papelzinho, vai anotando todas essas características que eu estou colocando aqui para você e faça o seu exercício. Você pode fazer diretamente em algoritmo, que é o que eu vou fazer logo em seguida. Você pode fazer em PHP ou em Java, que é o que eu vou fazer em cada uma das aulas. Mais uma vez, eu quero deixar bem claro, não adianta você se enganar achando que assistir essa aula simplesmente vai te fazer aprender programação orientada a objeto. Criar esse exemplo e colocar ele em prática é muito importante para o seu aprendizado. Vai por mim, você precisa praticar isso. Antes de começar a te dar a resposta, vai pegando esse papelzinho, vai anotando aí e vai pensando em como é que vai funcionar esse exercício. Eu gostaria de agradecer mais uma vez aqui pelos patrocinadores do curso. Você está gostando dessa aula? Tá vendo que ela está numa qualidade acima da grande maioria dos tutoriais que a gente encontra aqui pelo YouTube? Isso tudo está acontecendo graças a, claro, a minha dedicação para eu poder criar um curso de qualidade para você e também aos nossos patrocinadores. O primeiro patrocinador, como eu sempre gosto de dizer, é aquela empresa que acreditou no curso em vídeo desde o início, a Hostnet. Ela é uma empresa de hospedagem onde você vai colocar o seu site. Você não está aprendendo lá no curso de PHP a criar o seu site? Então, mais para frente, você vai precisar de um lugar para colocar o seu site no ar. Eu recomendo, sempre recomendei e sempre vou recomendar a Hostnet Hospedagem de Sites. Lá, eles têm servidores específicos para manter todos os seus dados na nuvem de forma segura. Sabe aquela empresa que você vai colocar o seu dado lá, mas você não tem aquela sensação de que está muito seguro? Tem muito lugar barato aí que você fala assim, beleza, vou colocar meus dados lá, mas eu tenho certeza que eles não estão cuidando deles. A Hostnet está cuidando dos seus dados. Os sistemas de backup rodam constantemente, você pode agendar, você pode solicitar backups e se por acaso der algum problema e seu site sair do ar ou sumir os seus arquivos, você pode solicitar a recuperação de todos esses dados. Isso é muito importante quando você tem um site no ar e você não tem os seus dados na sua mão. Seus dados estão na nuvem. O sistema de nuvens da Hostnet, ele é um dos mais eficientes do mercado, porque ele mantém o seu dado no servidor, mas ele replica os seus dados em vários outros servidores que são a subrede da CDN. Com isso, você garante que os seus dados vão estar mais perto do seu cliente. Então, por exemplo, se você eu estou aqui no Rio de Janeiro, então vai ter um computador dessa CDN que vai estar mais perto da minha casa aqui no Rio de Janeiro. Se você está em Manaus, Fortaleza, Rio Grande do Sul, o seu site não vai partir de um lugar próprio. Por exemplo, os servidores da Hostnet estão em São Paulo. Os dados não partem de São Paulo. Eles vão sair de São Paulo, vão ser espalhados pelo mundo inteiro, não só o Brasil, o mundo inteiro, e aí qualquer pessoa que queira acessar os seus dados já vai estar com eles na mão, já vai estar com eles bem pertinho da casa deles. A Hostnet trouxe isso para todos os clientes e é só você assinar um plano qualquer e a CDN já vai estar automaticamente habilitada. O segundo patrocinador que a gente tem aqui no curso em vídeo é o Sistema Educandos de Ensino. Eu já falei várias vezes aqui, você que é jovem, você que tem entre 17 e 23, 24 anos, que é a maioria do nosso público, você já pensou em ser militar? E tem muita gente que pensa assim, Guanabara, eu não vou ser militar porque eu vou ficar varrendo rua, pintando rodapé, vou ficar correndo que nem um maluco. Não, meu pequeno gafanhoto. Não sei se você sabe, você pode pular essa parte do serviço militar obrigatório, que no Brasil é obrigatório para homens apenas. Até você, gafanhota, você pode ser militar. Não sei se você sabe disso. E você não precisa entrar como soldado. Você já pode entrar, por exemplo, como cabo da Marinha ou como sargento da Aeronáutica. E vai ser um cabo e sargento técnico. Isso é, a sua tarefa não vai ser pintar rodapé e varrer rua. A sua tarefa vai ser programar computadores, consertar computadores, trabalhar com sistemas da aeronáutica ou da marinha. Isso é uma grande utilidade. O soldo, o salário do militar, ele é um pouco acima do mercado e ele tem também a tal da estabilidade, que todo mundo tanto fala e tanto quer. O Sistema Educandos de Ensino é uma instituição mega séria, que está apoiando o curso em vídeo já há algum tempinho e que, particularmente, sou um dos professores que vou trabalhar diretamente com você. Então, se você é um jovem, sabe programar ou sabe consertar computador, gosta da parte de hardware ou da parte de software, gosta de sistemas livres e quer trabalhar numa das Forças Armadas, chegou o momento.
procure aí o Sistema Educandos que você tem mais perto da sua casa, faz uma visita a eles, conhece a estrutura, conhece um pouco mais sobre o curso e vem estudar com um grupo de gafanhotos que semanalmente tem aula presencial comigo e que vão aprender muitas coisas, como por exemplo, sistema Linux, sistemas de hardware e redes, e comigo vai trabalhar com algoritmos, programação orientada a objeto, que é esse curso que você está fazendo, e também programação em Java e PHP e criação de sistemas em banco de dados. E o terceiro e último patrocinador, cara, é uma grande vitória que a gente tem no curso em vídeo. O terceiro patrocinador é você. Sim, você. E se você ainda não é um patrocinador, você pode se tornar um. Porque o sistema do Apoie-me é o apoie.me/curso em vídeo, está aí no ar e você pode ser um patrocinador, você pode ser um colaborador do projeto do curso em vídeo. Esse curso de programação orientada a objeto está sendo patrocinado pelos nossos alunos. E se você ainda não é um dos patrocinadores, você pode se tornar pagando um valor bem pequenininho e ajudando a gente mês a mês, semana a semana, a lançar aulas de qualidade. Muita gente entra em contato comigo e fala assim: Guanabara, eu não vou colaborar esse mês não, porque eu só posso dar a menor colaboração. Imagina o seguinte, todos os gafanhotos, dá uma olhada aqui embaixo no vídeo e vê quantas visualizações ele já tem. Imagina que cada uma dessas pessoas que está aqui embaixo faça a mínima colaboração. Isso vai ajudar pra caramba o projeto. E você já deve ter percebido, a cada curso novo, a gente melhora equipamento, a gente melhora iluminação, a gente melhora o sistema de aprendizado, né? Agora você não tem muita tela enchendo aqui para que a gente possa atender os nossos alunos com deficiência auditiva. Então tudo isso é muito bem pensado, tudo isso é muito bem elaborado e tudo isso acaba custando muito dinheiro. Edição custa dinheiro, a parte visual custa dinheiro, a parte de construção de estúdio custa dinheiro, tudo isso custa muita grana. E o que eu venho pedir aqui, humildemente, é que você ajude esse projeto a crescer. Dá uma olhada aqui na descrição desse vídeo, porque tem um link lá para apoie.me/curso em vídeo, ou vai lá e digita esse endereço que eu acabei de falar, vê lá quais são as faixas de contribuição, vê lá quais são as recompensas, vê qual delas vale a pena para você, e você pode, a partir de agora, se tornar um apoiador do curso em vídeo. Vamos voltar agora à nossa aula e aquele exemplo. Então eu tirei os métodos especiais, vou deixar somente esses métodos aqui que a gente vai programar individualmente, mas na hora de criar o seu exercício, saiba que os métodos especiais, eles existem e eles devem ser programados. Mais uma vez, eu gostaria de frisar aqui, não adianta você copiar o código, não adianta você esperar eu fazer e achar que você já sabe fazer. Você precisa aprender a programar orientado a objeto. E como ele é um novo paradigma, como ele é uma coisa nova, diferente daquilo que você já está acostumado, o iniciozinho é muito sofrido, o iniciozinho é um tanto quanto difícil. Então eu espero que se você chegou até aqui, pause o vídeo agora e tente fazer esse exercício. Caso você ainda esteja sentindo alguma dificuldade, assiste esse vídeo até o final, mas não assiste a parte prática até que você tenha feito efetivamente esse exercício. Então vamos começar lá. A nossa classe, que está aparecendo lá em cima, ó, você dá uma olhadinha aqui em cima, aqui vai ficar visível a classe quando ela for necessária. Então o nome da classe começa com letra maiúscula, não é isso? Conta banco. Então nós vamos começar. Classe conta banco e fim de classe. Agora nós vamos começar colocando os nossos atributos. Se você olhar no gráfico ali, os nossos atributos são o número da conta. O número da conta nós vamos colocar como inteiro. Então vou declarar lá número da conta como inteiro e declarei ele como público. Presta atenção aí na visibilidade que foi definida no exercício. Então, o número da conta é público e é numérico inteiro. O segundo atributo é um atributo protegido, que é o tipo. E o tipo é caractere, porque ele vai receber conta corrente ou conta poupança, CC ou CP. Então, já definimos ali o tipo como protegido e caractere. O próximo é o nome do dono, que também é caractere e vai ser do tipo privado. Então, dá uma olhadinha ali no código que foi criado. É simples o negócio. Depois vem o saldo, que também é privado, e o saldo do banco é um número real, não é isso? Está declarado lá. E por fim, o status, que diz se a conta está aberta ou não. Então, é do tipo lógico e também definido no exercício ali, como privado. E com isso, fechamos a criação dos nossos atributos. Vamos agora criar os nossos métodos. Eu vou começar criando o cabeçalho desses métodos que estão aparecendo aqui em cima. Então, eu tenho o método de abrir conta, eu crio o cabeçalho do método de abrir conta. O segundo método é o fechar conta, também foi colocado ali. Depois eu tenho depositar, sacar e pagar a mensalidade. Senhores, isso é difícil? Então, se você ainda sentiu dificuldade, é sempre assim. Você vai pensar na classe, no caso aqui você não pensou, eu já te dei qual é a classe, e depois você vai criar a sua lista de atributos e a sua lista de métodos. Vou deixar essas linhas que eu coloquei aqui do lado reservadas no momento e vamos trabalhar alguns métodos especiais, porque eles são necessários e eles vão ser utilizados nesses métodos que eu previ antes. Para começar,
O método especial que a gente vai começar, eu particularmente gosto muito de começar por ele, é o método construtor. É aquele método que vai ser executado sempre que uma nova classe for instanciada, isso é, virar um objeto. E eu disse para você anteriormente, sempre que eu criar uma conta, o meu saldo vai ser inicializado com 0 e o meu status vai ser definido como falso. Então, a maneira mais simples é essa. Eu coloco o saldo com 0 e o status com falso. Está terminado aqui o meu método construtor. Então, sempre que eu criar uma conta nova, seja para o Jubileu, seja para a Creuza ou para qualquer outra pessoa, criei uma conta, o saldo vai ser 0 e o status vai ser falso. Percebe aí que os atributos eu estou colocando em negrito. Já já você vai ver por que eu estou tendo essa preocupação. Em seguida, eu vou criar agora os métodos getters e os métodos setters. Vamos fazer isso para cada um dos atributos. O primeiro atributo que eu tenho lá em cima é o número da conta. Então eu vou ter o set número da conta, e esse set número da conta tem que receber um parâmetro, que eu chamei de n ali. Percebe que o n não é um atributo, o n é um parâmetro. Ele é uma variável como qualquer outra. Então, na hora de definir o número da conta, eu tenho que passar como parâmetro. Todo método setter, normalmente, ele tem aqui um parâmetro, ele vai receber um parâmetro. E esse parâmetro é do mesmo tipo do atributo. Então, por exemplo, ó, número da conta é um atributo aqui em cima, ó, do tipo inteiro. Então, o parâmetro que eu vou receber também é do tipo inteiro. A gente viu isso na aula passada. Então, eu vou receber n, que é o número dessa nova conta. Então, eu vou definir o atributo, que é o número da conta, recebe n. Vamos agora ao getter dele. O método getter, eu também vou definir ele como público. Normalmente, todo método setter e o método getter são públicos. Ele não precisa receber parâmetros e ele vai fazer o seguinte, ele vai simplesmente retornar o número da conta, que é o atributo. Simples dessa maneira. Então eu fiz aqui, ó, para o número da conta, eu tenho um setter e um getter. O nosso segundo atributo aqui é o tipo. Vamos fazer passo a passo aqui também. O tipo eu vou ter o setTypo. Percebe que o tipo aqui em cima, ele é do tipo caractere? Então, o setter do tipo, então, ó, o método público setTypo, ele recebe t, que é caractere. Esse t aqui não é um atributo, esse t é uma variável. Vou pegar esse t e vou jogar dentro do atributo tipo. Então aqui, ó, caractere aqui, o tipo também é caractere. O parâmetro e o atributo são do mesmo tipo. Então eu faço com que tipo receba t, então coloquei aqui, ó, tipo recebe t, e fim do método. Vamos fazer o getter dele? Então eu vou fazer aqui, ó, público método getTypo. Não vai receber parâmetro. Você fala assim, ah, Guanabara, mas é igualzinho o de cima. Sim, pequeno gafanhoto, você achando que isso é difícil. É a mesma coisa que se repete. Vamos fazer aqui, ó, o getTypo. Aqui, ó, no get número da conta, eu fiz retorne número da conta. E o getTypo? Eu vou dar retorne o tipo. Então, retorne tipo, fim do método. É exatamente isso. E você está pensando assim, ah, tá, Guanabara, então o próximo é o dono, depois é o saldo, depois é o status. Eu vou fazer a mesma coisa, eu vou ter set dono, get dono, set saldo, get saldo. Exatamente. A criação dos getters e dos setters vão seguir o mesmo padrão. É só você ver esse código que está sendo montado aqui do lado. Todos eles seguem o mesmo padrão. Eu coloco set, o nome do atributo, coloco um parâmetro que é do mesmo tipo do atributo e faço com que o atributo receba esse parâmetro. O getter, eu não recebo parâmetro nenhum e eu dou retorne o nome do atributo. É simples assim. É só repetir. Repetir e repetir e repetir. Depois que você repete várias vezes, está aprendido programação orientada a objeto. Não tem dificuldade se você colocar em prática. Não tem mistério, não tem fórmula mágica. É só praticar. Então eu não vou ficar lendo esse código todo aqui. Você pause seu vídeo, copie isso no papel. O ideal é que você copie isso em algum lugar, bote num bloco de notas ou até mesmo no papel físico. Guarda, porque você vai precisar disso na hora que você for programar em PHP ou em Java, ou na verdade em qualquer linguagem de programação orientada a objeto. Essa sintaxe aqui, ela tem que ser adaptada à linguagem de programação que você está programando no momento. E com isso, a gente pode voltar à programação daqueles nossos métodos. Está vendo que está aparecendo aqui em cima? A gente tem o método de abrir conta, de fechar conta, a gente não tinha programado ainda. Agora, com os métodos especiais definidos, nós vamos nos focar nos nossos métodos específicos. E esses sim, não vão seguir um padrão, mas vão seguir uma lógica. Vamos começar aqui com o abrir conta. E lembra que eu falei para você, para abrir conta tem alguns pré-requisitos. Eu preciso saber qual é o tipo da conta, se ela é conta corrente ou conta poupança, porque na hora que eu abro a conta, quem tem conta corrente ganha automaticamente R$50 e quem tem conta poupança ganha automaticamente R$150. Não foi isso que a gente tinha combinado lá no início? Então vamos colocar isso em prática. E eu já começo com o cabeçalho, com a declaração aqui do abrir conta. Ó, ele é um método público. Ó, isso porque, ó, abrir conta, tá vendo? Tem um maisinho aqui. Então o abrir conta é público. Então,
método público, abrir conta, e eu recebo T, que é um caractere. Que T caractere é esse? É o tipo da conta, se ele vai ser conta corrente, CC, ou conta poupança, CP. Então vamos começar aqui. A primeira coisa que eu vou fazer é configurar o tipo para T. Viu como é que o setTypo a gente já acabou de definir anteriormente? Aquele código que a gente viu antes, a gente fez o setTypo e o getTypo. Então eu estou setTypo T. Ele vai fazer lá com que o tipo seja CC ou CP. Então você vai passar aqui, o T vai ser, sei lá, CC, setTypo T. Então o tipo vai ser setado, o tipo vai ser configurado para o valor de T. O nosso próximo passo é ativar a sua conta. Então, lembra que o construtor ele colocou o status da conta como falso? Assim que eu abro a conta, ele tem que deixar de ser falso e passar a ser verdadeiro, não é isso? Então eu vou fazer isso como? Aqui, ó, setStatus verdadeiro. Isso é, eu configurei o status agora para verdadeiro. Agora, eu posso fazer status igual a verdadeiro? Posso fazer tipo igual a T? Pode. Mas a gente já tem o setter e o getter, então a gente pode utilizar eles. A gente vai até misturar isso daqui nesse exemplo, porque ele é inicial e a gente ainda não falou de encapsulamento, mas você pode fazer da maneira que você achar melhor. Então, por exemplo, em vez de setTypo, eu coloquei tipo recebe T, tá certo? Por enquanto tá certo. Em vez de setStatus igual a verdadeiro, eu coloquei status igual a verdadeiro, tá certo também? Tá certo. Logo em seguida, o que eu vou fazer? Eu vou verificar o tipo. Então, se o tipo for CC, é uma conta corrente. E o que a gente entrou no acordo aqui? Toda conta corrente começa com R$50, não é isso? Então, automaticamente, eu fiz com que o saldo receba 50. Percebe aí que eu fiz direto? Saldo recebe 50? Qual outra maneira que eu poderia fazer? Set saldo, entre parênteses, 50. Dava para fazer também. Estou misturando para mostrar as duas possibilidades. Eu estou falando para você essas duas possibilidades. E se não for CC? Ele pode ser CP. Então, se o tipo for CP, se for conta poupança, então o saldo vai ser 150. Então pode ser saldo igual a 150. Mas eu poderia colocar set saldo, entre parênteses, 150. Vou fechar esse se aqui e vou fechar o método. Simples assim. Executando essa rotina aqui, quando eu chamar o abrir conta, ele vai modificar o tipo para conta poupança ou conta corrente, vai habilitar a conta, né, o status verdadeiro. Se o tipo for conta corrente, ele coloca R$50 lá dentro. Se o tipo for conta poupança, ele coloca R$150 lá dentro. Viu como é fácil criar esse método de abrir conta? Vamos partir agora para o segundo método, que é o fechar conta. Lembrando que para fechar conta ela tem que estar vazia. Ela não pode nem ter dinheiro, nem estar no negativo. Vamos ver como é que foi a solução que eu criei aqui. Você pode ter criado uma solução ligeiramente diferente ou até mesmo melhor do que a minha, porque eu estou fazendo a coisa bem básica aqui. Então, na hora de fechar a conta, eu vou verificar se o saldo é positivo. Se o saldo for positivo, eu não posso fechar a conta porque tem dinheiro lá dentro. Então, eu vou escrever na tela, a conta tem dinheiro. Eu não posso fechar essa conta. Ah, Guanabara, o meu professor disse que o ideal é que os métodos não escrevam. Sim, o seu professor está certo, mas a gente está no início ainda de programação orientada a objeto. Então, eu vou me dar o direito de escrever aqui dentro, pode confiar em mim, mais tarde eu vou te ensinar um jeito mais legal de fazer isso. Mas por enquanto, se o saldo for positivo, ele vai dizer, ó, a conta tem dinheiro, eu não posso fechar. Se o saldo for abaixo de zero, isso é, se o saldo for negativo, isso é, se não tiver dinheiro, muito pelo contrário, não tem dinheiro e ainda está no débito, então ele vai dar um outro erro dizendo, a conta está em débito, você tem que, acertar isso para poder fechar sua conta. Então, se o saldo for positivo, ele dá um erro dizendo que a conta tem dinheiro. Se o saldo for negativo, ele dá outro erro dizendo que a conta está em débito. Tá vendo aqui, ó, que elas se excluem. Se o saldo for isso, se não, se o saldo for menor que zero. Se eu usar um se não aqui, eu já posso verificar. Isso é, se ele não está positivo e ele não está negativo, ele está automaticamente exatamente igual a zero. E aí eu posso fechar a conta. Eu boto setStatus, entre parênteses falso, ou então status igual a falso. Posso fechar aqui o meu se e finalizei o método. Então agora eu já tenho o método de abrir conta e o método de fechar conta. Qual é o próximo da lista? É depositar, colocar dinheiro na conta. Para depositar dinheiro na conta, eu vou ter que verificar antes se por acaso essa conta já está aberta. Então vamos começar lá, ó. Se o status for verdadeiro, isso é, eu estou verificando aqui se o status é verdadeiro. O status sendo verdadeiro, a minha conta está aberta. Outra maneira de fazer isso, se getStatus, abre e fecha parênteses, igual a verdadeiro. Ou simplesmente, se getStatus, abre e fecha parênteses. Ele já vai considerar o verdadeiro. Isso é, se a conta estiver aberta, eu posso fazer um depósito. Então eu vou fazer com que saldo receba saldo mais V. O saldo recebe o saldo mais o valor. Isso porque, na hora de depositar, eu recebi uma variável V aqui, ó, percebe? Eu recebi o Vzinho, que é o valor que eu vou depositar. Então, o saldo vai receber o que o saldo tinha mais V. O saldo é o que eu tinha de dinheiro
mais o valor que eu estou depositando. Isso que a gente faz no banco, não é isso? E você também pode reescrever essa linha utilizando getters e setters. Eu vou fazer aqui para você. Então eu apaguei a linha e vou colocá-la de uma outra maneira. Olha aqui, ó. Vamos fazer set saldo, isso é, modifique o saldo para get saldo mais v. Isso é, pegue o saldo atual, some o valor que foi depositado, aqui em cima, ó, o valor que foi depositado, pegue o saldo, some o valor e coloque isso de volta no saldo. Então tem duas maneiras, ou você bota saldo recebe saldo mais v, ou então você coloca dessa maneira aqui, o que você achar melhor por enquanto. Mais para frente você vai aprender que essa maneira ela é melhor, mesmo sendo um pouquinho mais confusa, essa é a maneira correta de se fazer. Mas por enquanto, quando você está começando, pode fazer dos dois jeitos. Eu deixo. Então, fiz o saldo lá. Vou colocar aqui embaixo. Se não, isso é, se a conta estiver fechada, eu vou dar um erro. Olha, é impossível depositar. Como é que eu posso depositar um dinheiro se a conta ainda está fechada? Não tem como eu colocar um dinheiro se o status for falso. Então, ele deu um erro aqui, vou fechar o fim C e fim do método. Passamos agora para o método de sacar. Na hora de sacar, eu também tenho que dizer qual o valor que eu vou sacar. Então, eu tenho um parâmetro aqui, que é o V, que é do tipo real. E para sacar, se você lembra muito bem, eu tenho duas condições. Uma é que a conta esteja ativa e outra é que essa conta esteja ativa e com dinheiro para poder sacar. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é verificar se o status é verdadeiro. Ou se getStatus, abre e fecha parênteses, igual a verdadeiro. Ou simplesmente se getStatus, abre e fecha parênteses, também sem problema nenhum. Isso é, se a conta estiver ativa, eu tenho que ver se tem dinheiro. Se saldo for maior do que V, ou se get saldo maior do que V, tanto faz, ó, get saldo, abre e fecha parênteses, maior do que V, você pode fazer das duas maneiras. Isso é, se a conta está com status verdadeiro, isso é, ela está ativa, e se o saldo é maior do que V, isso é, o saldo é suficiente para que eu possa tirar esse valor. Se isso tudo for verdade, eu faço o débito. Saldo recebe saldo menos V. Ou então, como a gente fez anteriormente, set saldo, abre parênteses, get saldo menos V. Dá para fazer também da mesma maneira que eu mostrei anteriormente. Eu coloco aqui se não, isso é, se o saldo, esse se não é desse se aqui de cima, né? Esse se não significa que ele não tem saldo suficiente. Então ele vai mostrar, ó, saldo é insuficiente. Ó, fechei o se primeiro, né? Fechei esse daqui. Vou botar outro senão, esse senão sendo desse se aqui, isso é, se a conta não está aberta. Ele vai colocar aqui, ó, impossível sacar. Não tem como eu sacar se a conta ainda não está aberta. Dá uma analisada nesse código aqui e vê se ele é difícil. E ó, vou te falar uma coisa, se você está achando isso aqui difícil, o seu problema não é programação orientada a objeto, o seu problema é algoritmos. Então, aqui em cima, ó, pode clicar lá em cima e faz o curso de algoritmos antes. Vai por mim, não adianta você correr se você quer aprender a programar. A melhor maneira de aprender a programar é assistindo boas aulas, eu estou te recomendando essa daqui, e também você precisa praticar. Sem prática, nada feito. E você vai passar o resto da vida dizendo que programar é difícil, mas na verdade, você que não praticou o suficiente. E por fim, falta o quê? O pagar mensalidade. Pagar mensalidade é molezinha, e a gente entrou num acordo anteriormente. Se por acaso for uma conta corrente, ele vai pagar R$12 por mês. Se for conta poupança, ele vai pagar R$20 por mês. E eu só posso pagar mensalidade também se ela estiver ativa. Vamos começar aqui, ó. Vou declarar uma variável V como real, e percebe que essa variável é uma variável mesmo, como se fosse uma variável de um procedimento. Ela não é um atributo. Os atributos são definidos aqui em cima. Aqui dentro eu tenho uma variável local, um Vzinho, que eu vou utilizar para ser o valor da mensalidade. Como é que eu vou verificar o valor da mensalidade? Se o tipo for conta corrente, então o V recebe 12. Isso é, esse meu valor da mensalidade vai ser, para contas correntes, igual a 12. Se não, se o tipo for conta poupança, então o valor é R$20. Fim de C. Então, essa partezinha aqui de cima, esse bloco aqui, é um bloco sem programação orientada a objeto. Eu fiz aqui, ó, se o tipo for CC, ou então se getTipo, abre e fecha parênteses, igual a CC, então o valor é igual a 12. Se não, se getTipo, abre e fecha parênteses, igual a CP, então V igual a 20, fim de C. A partir de agora, quando chegar aqui onde está o laser apontando, eu sei qual é o valor da mensalidade, se é 12 ou se é 20. A partir de agora, eu posso fazer isso, ó. Se o status for verdadeiro, isso é, se a conta estiver aberta, eu posso cobrar mensalidade. Eu não posso cobrar mensalidade de uma conta que está fechada, não é isso? Então, o que eu vou fazer aqui, ó, se o saldo for acima de V, isso é, eu também só posso cobrar mensalidade se ele tivesse dinheiro para cobrar essa mensalidade. Tá? Eu só posso cobrar R$20 na conta se eu tiver R$20 na conta. Se o saldo for maior do que o valor que eu tenho que sacar, então o saldo recebe saldo menos V, ou aquela outra fórmula que eu já falei anteriormente. Eu vou colocar o senão é se a conta não estiver aberta, ele vai botar é impossível pagar e fim de C. E aí, muito difícil? Muito complexo? Dá uma olhada em algoritmo, se você estiver muito enrolado, você precisa fazer o curso de algoritmo antes. E agora, o que vai acontecer?
Aquilo de sempre, você pode escolher. Quer fazer o curso em PHP ou quer fazer o curso em Java? Então você pode clicar aqui nas logos ou então no izinho de interatividade se você estiver assistindo no celular, no tablet ou em qualquer dispositivo móvel. Eu espero que você tenha anotado esses códigos, eu espero que você tenha feito esses códigos, porque essa aula ela é grande, mas ela é de suma importância para o seu aprendizado em programação orientada a objeto. Mais uma vez, eu gostaria de agradecer aqui a todo mundo que está assistindo, todo mundo que está compartilhando. Compartilhar esse vídeo é um ato de generosidade que você está tendo com o curso em vídeo. Então a gente se vê já já numa das suas aulas práticas. Um forte abraço e até daqui a pouquinho. Como se grava uma aula totalmente gripado? Nós vamos descobrir hoje, amiguinho.